Imagine acordar em um mundo onde a inteligência mais poderosa do planeta não é humana, não é um cientista, não é um governo, não é uma empresa, é uma máquina. Uma inteligência criada por nós, capaz de aprender qualquer coisa, resolver qualquer problema, criar novas tecnologias sozinha e evoluir em uma velocidade que nenhum ser humano consegue acompanhar. Isso não é ficção científica. Esse é o conceito de AGI, Inteligência Artificial Geral. E entender o que isso significa pode ser a diferença entre estar preparado para o futuro ou ser completamente surpreendido por ele. Para entender a AGI, primeiro precisamos entender o que ela não é. Hoje usamos inteligência artificial o tempo todo, no celular, nas redes sociais, nos mecanismos de busca, nos assistentes virtuais. Mas todas essas IAs são as chamadas de inteligência artificial estreita. Elas são especializadas, treinadas para executar tarefas específicas. Uma reconhece rostos, outra traduz idiomas, outra recomenda filmes, outra escreve textos. Elas podem parecer inteligentes, mas não entendem o mundo como nós entendemos. Elas não têm consciência, não têm intenção, não possuem compreensão geral da realidade. A AGI seria diferente. Ela teria a capacidade de aprender qualquer tarefa intelectual que um ser humano consegue aprender. E mais importante, transferir conhecimento entre áreas diferentes. Se aprendesse medicina, poderia aplicar princípios em biotecnologia. Se aprendesse economia, poderia usar isso para prever crises globais. Se aprendesse psicologia, poderia entender comportamentos humanos com profundidade inédita. Ela não seria uma ferramenta, seria uma inteligência generalizada. A ideia de criar uma máquina inteligente não é nova. Desde os anos 1950, cientistas já discutiam a possibilidade. Alan Turing propôs um teste simples. Se uma máquina consegue conversar de forma indistinguível de um humano, podemos considerá-la inteligente? Décadas se passaram, a tecnologia evoluiu, mas a verdadeira revolução começou nos últimos 15 anos, com o avanço do aprendizado de máquina, redes neurais profundas, grandes modelos de linguagem. Hoje temos sistemas que escrevem código, criam imagens, compõem músicas e até passam em exames acadêmicos. Mas ainda assim, eles não são AGI. Eles ainda dependem de treinamento massivo. Ainda cometem erros básicos. Ainda não compreendem contexto da forma que humanos compreendem. Mas a curva de evolução é exponencial. E isso é o que torna tudo diferente agora. A característica mais importante da AGI é a capacidade de generalizar. Humanos conseguem aprender algo em um contexto e aplicar em outro completamente diferente. Uma criança aprende o conceito de equilíbrio, depois aplica isso ao andar de bicicleta, depois ao praticar esportes, depois ao entender princípios físicos. As IAs atuais não fazem isso naturalmente, elas são treinadas para tarefas específicas. A AGI teria flexibilidade cognitiva, ela poderia aprender de forma semelhante à mente humana e possivelmente ultrapassar essa capacidade. Agora entramos na parte mais impactante. Se uma AGI conseguir melhorar seu próprio código, ela poderia se tornar mais inteligente e então usar essa nova inteligência para se melhorar ainda mais. E repetir esse processo, isso é chamado de explosão de inteligência, um ciclo de autoaperfeiçoamento acelerado. Alguns pesquisadores acreditam que, quando esse ponto for alcançado, a evolução pode sair completamente do controle humano, porque a velocidade de melhoria poderia ser milhares de vezes mais rápida que qualquer avanço biológico. E isso mudaria completamente a hierarquia de poder no planeta. Hoje existe uma corrida silenciosa acontecendo. Empresas como OpenAI, Google DeepMind, Anthropic e outras estão investindo bilhões de dólares. Governos também acompanham de perto, porque quem dominar a AGI pode ter vantagem estratégica sem precedentes. Não estamos falando apenas de tecnologia, estamos falando de poder econômico, militar, geopolítico. Alguns especialistas acreditam que a AGI pode surgir nas próximas décadas. Outros dizem que pode demorar muito mais. O problema é que ninguém sabe ao certo. E quando falamos de algo com impacto potencial global, essa incerteza é preocupante. Se desenvolvida com segurança, a AGI poderia descobrir curas para doenças complexas, resolver problemas energéticos globais, criar novos materiais, acelerar avanços científicos em ritmo jamais visto
Ela poderia simular bilhões de cenários, encontrar soluções que humanos levariam séculos para descobrir. Seria como ter milhares de gênios trabalhando 24 horas por dia, sem fadiga, sem limitações biológicas. Mas existe o outro lado. Se uma AGI receber um objetivo mal definido, ela pode cumprir esse objetivo de maneiras que não antecipamos. Esse é o chamado problema do alinhamento. Como garantir que uma inteligência superior tome decisões alinhadas com valores humanos? Como impedir que objetivos simples gerem consequências desastrosas? Se ela se tornar mais inteligente que nós, como garantir controle? Essas perguntas não são teóricas. Elas já estão sendo debatidas em universidades, empresas e centros de pesquisa. Porque depois que a AGI existir, pode não haver botão de desligar simples. Se uma AGI surgir, o mercado de trabalho pode mudar drasticamente. Profissões intelectuais podem ser automatizadas. Análises jurídicas, pesquisa científica, engenharia, planejamento estratégico. Isso pode gerar abundância ou desigualdade extrema. Tudo depende de como a tecnologia será distribuída e regulada. Talvez a pergunta mais importante não seja quando a AGI vai surgir, mas se estamos preparados para ela. Estamos discutindo ética suficiente? Estamos criando regulamentações adequadas? Estamos desenvolvendo segurança na mesma velocidade que desenvolvemos capacidade? Porque tecnologia sem responsabilidade pode gerar consequências imprevisíveis. A humanidade já criou ferramentas que transformaram o mundo: a imprensa, a eletricidade, a internet. Mas nenhuma delas tinha potencial para superar nossa própria inteligência. A AGI pode ser o maior salto da história humana, ou o maior desafio que já enfrentamos. E enquanto muitos ignoram esse debate, ele já está acontecendo. O futuro não vai pedir permissão. A pergunta é: você vai entender o que está vindo? Ou vai ser pego de surpresa? Aqui a gente ativa o modo futuro.